Nesta semana, o produtor rural Paulo Roberto Vanin, de Guaíra, no oeste do Paraná, foi atacado por indígenas. Ele tentava fazer o plantio da soja. 6 pessoas que estavam com ele foram feridas e uma está em estado grave. Confiram. Para aí! Aí, ó, molotov, hein? Molotov, índio. Aí, ó. Muita atenção nas imagens que revelam arcos, flechas, ataques a agricultores que tentavam fazer o plantio da soja lá no oeste do Paraná, em Guaíra. A prefeitura do município revelou que uma pessoa foi ferida gravemente e encaminhada para o município de Cascavel para a realização de uma cirurgia. O prefeito manifestou preocupação com a escalada da violência e ressaltou a necessidade de uma resposta mais ágil para a resolução do conflito. A tensão no campo aumentou em diversas partes do Brasil depois que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional discordaram sobre a tese do marco temporal. O marco temporal das terras indígenas, que diz que esses povos só podem requerer áreas se estivessem na terra na data em que a Constituição foi promulgada, ou seja, em outubro de 1988. O Congresso Nacional aprovou uma lei que regulamenta essa tese, que é a do marco temporal. Já o STF decidiu por invalidar a tese do marco temporal. Agora, reuniões de conciliação entre os poderes tentam achar alguma solução para esse tema. Enquanto isso, há uma escalada de tensão no campo em diferentes áreas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, questionou a efetividade das reuniões de conciliação que estão sendo conduzidas pelo STF. Do que adianta nós estarmos participando de mesas de negociações, de conciliações lá em Brasília, com o Supremo Tribunal Federal, fazendo negociações com o governo, para que a gente consiga ter algum tipo de avanço nessa questão, se a gente recebe notícias absurdas como essa praticamente todas as semanas? Não dá. Mostra mais uma vez a inépcia, a ineficiência, a incompetência do governo federal na gestão dessa questão e, mais do que isso, a Força Nacional mostra mais uma vez que não tem condições de garantir a segurança. O governador do estado do Paraná já entrou com pedido cautelar ao ministro Gilmar Mendes, pedindo que a Polícia Militar possa atuar em relação a esses indígenas, garantir a reintegração de posse daquelas áreas em que já foram expedidas e que a Justiça permitiu, e que a gente possa devolver um pouco de tranquilidade para os moradores de Guaíra, de Terra Roxa e principalmente os produtores rurais que foram brutalmente atacados. Muito obrigada, deputado, pelas atualizações. Nós vamos até o Paraná, onde está o presidente interino do sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneghetti. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan. As imagens que a gente acabou de mostrar e abriram essa edição do Hora H são imagens bastante preocupantes. Há uma escalada de violência no estado do Paraná, uma crescente tensão no campo entre agricultores e indígenas. Seja bem-vindo. Claro. Sim. A situação que se encontra na região de Guaíra muito nos preocupa. Nós, do sistema FAEP, viemos alertando tanto o governo estadual quanto o governo federal sobre as ações dos ditos indígenas, que inclusive já foi comprovado que são índios do Paraguai vindos ao Brasil reivindicar terras no país vizinho, e que a ineficiência da Força Nacional e do governo federal está cada vez mais aumentando a violência na região por parte do governo. Infelizmente, mais uma vez, temos uma notícia como essa no dia de ontem, de ditos indígenas agredindo um produtor rural, que no momento que ele quer plantar, garantir o sustento de sua família, investir na sua terra, na sua produção, é impedido por índios, gerando uma insegurança e prejuízos milionários para o setor produtivo paranaense. A pergunta que fica: quem tem direito? Se existe uma lei já instituída pelo Congresso Nacional, adianta nós ficarmos em mesa de discussão, como diz os nossos deputados federais do Paraná, Pedro Lupion, Sérgio Souza e a FPA, ministra Tereza Cristina, o próprio Marcelo Berton da Confederação Nacional da Agricultura, e deixarmos que situações como essa se alastrem e aumentem dentro do campo? Creio que nossos governantes federais estão muito omissos ao que está acontecendo aqui no estado do Paraná. Ágide, a sua avaliação é que
a questão do marco temporal, essa relativização do direito de propriedade, que quando havia a clareza no marco temporal, que dizia exatamente quando terras poderiam ser demarcadas como indígenas, a relativização desse conceito foi o que levou a essa crescente tensão que a gente está vendo no seu estado, mas também em outros, como Mato Grosso do Sul, que já mostramos aqui? Sim, sem dúvida. Existia uma lei que foi questionada, o Congresso Nacional trabalhou arduamente, todos os ministros aprovaram a lei foi sancionada e simplesmente que eu saiba até onde, nossa população tem que fazer uma lei uma vez instituída, cumpra-se a lei. Aí vem o Supremo Tribunal Federal querendo questionar a lei criada. Nós acreditamos que a alçada do Supremo Tribunal não é questionar a lei, e sim fazer a validação das audiências que a lei assim prega. Se tem problema com a lei tem que voltar ao Congresso Nacional e os nossos congressistas sim deliberar sobre isso, não sendo feito dessa forma como que está. Agidi, como fica a situação desse agricultor que tentava semear a safra de soja? Lembrando que a safra de soja é parte do sustento de muitas famílias de agricultores no Paraná e ele foi impedido com essa imagem que eu vou pedir para a produção colocar em tela cheia, se for possível, que é uma imagem estarrecedora. Ataques de arco e flecha, algo que a gente chega a não acreditar se não estivesse com essas imagens visíveis. O que está acontecendo? Vão ser impedidos efetivamente de avançar com o plantio por conta de toda essa tensão no campo? Olha, após o que aconteceu ontem, nós já estamos trabalhando arduamente a nível de governo federal, com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a ministra Elis Cristina. Teremos uma reunião hoje, às 3 horas da tarde, para ver como a gente pode tratar desse assunto com mais efetividade. O que nos deixa pasmo é que o direito de propriedade está sendo totalmente rasgado e aí o produtor é invadido e apedrejado dentro da sua terra e se ele responder a qualquer ação, a Força Nacional irá sim penalizar o proprietário da área, não os ditos indígenas. Haja vista a outra matéria que passou, que os indígenas começaram uma briga com a Força Nacional, onde o fuzil da Força Nacional foi roubado e até o presente momento ninguém falou onde está esse fuzil. Já os índios estão se armando com as armas na nossa Força Nacional contra a própria população brasileira. Isso é inadmissível. Precisamos de ser mais enérgicos e ter pessoas no governo federal preocupadas efetivamente com essa causa, sair dos tribunais e realmente transformar isso em efetividade. Porque a escalada de violência está começando a preocupar todo o Paraná e o Brasil, como você mesmo disse, Kelly. Muito bem, Agidi, eu agradeço pelas atualizações. A gente fica muito consternado em precisar revelar a todo o Brasil o que está acontecendo no interior do país com essa escalada da violência. Infelizmente, na disputa de terras, quando as regras não são claras, é isso que acontece. A paz no campo acaba sendo relativizada, acabada, né? Eu agradeço pela sua presença. Espero que você volte de uma próxima vez com boas notícias. Ok, eu agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes. Esperamos que o nosso governo federal consiga nos dar boas notícias ou, pelo menos, mais tranquilidade no campo. Que a lei seja cumprida. Agidi Eduardo Meneghetti, presidente interino do Sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Até a próxima. Nós entramos em contato com o governo federal e, em nota, o Ministério da Justiça disse que a Força Nacional foi acionada e se deslocou para o local da ocorrência juntamente com equipes da Polícia Federal e a FUNAI. A pasta disse ainda que o conflito foi controlado e as forças federais permanecem na região para evitar nova escalada da tensão.